Irmãos do Mindu, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E vamos iniciar aqui mais uma escola bíblica dominical com uma pergunta do Catecismo Maior de Westminster. A pergunta de hoje é a pergunta 66, uma pergunta, trataremos tão somente dela, porque ainda que a nossa aula não seja longa, por conta de uma única pergunta, ela é muito importante e os irmãos vão entender por quê. A pergunta que nós vamos trabalhar, 66, deixa eu colocar aqui na transparência. Vamos lá, então. A pergunta 66 é: qual é a união que os eleitos têm com Cristo? Preste atenção na pergunta. A união. A ideia de união, portanto, é que há, vamos dizer assim, uma certa mistura, vamos chamar assim, não sei se a palavra estaria correta, uma adesão, andando juntos, uma união que os eleitos têm com Cristo. A resposta: a união que os eleitos têm com Cristo é a obra da graça de Deus, pela qual são eles espiritual e misticamente, ainda que real e inseparavelmente, unidos a Cristo, seu cabeça e esposo, o que se efetua na sua vocação eficaz. Aqui, meus irmãos, tem umas expressões aqui que é bom a gente trabalhar um pouquinho o que significa cada uma delas. Aqui tem a expressão aqui, pela qual são eles espiritual e misticamente, ainda que, ou seja, parece que há uma certa contradição, mas não é uma contradição. Ainda que real e inseparavelmente. Deixa eu só passar aqui para uma lousa, para que a gente possa trabalhar mais essa questão aqui. Então, vamos ver essa questão aqui de místico, né? Quando a gente pensa na expressão misticismo, só colocar aqui para a gente pensar um pouquinho nisso. Opa, deixa eu só fechar isso aqui. Quando pensamos na expressão misticismo, que é a ideia aqui, misticismo, o que nos vem à cabeça, normalmente, é aquela ideia de êxtase, né? Aquela ideia de visões, ou coisas parecidas. É bem interessante, irmãos, quando a gente pensa nas religiões de um modo geral, as experiências, eu vou chamar aqui, normalmente a gente pensa, quando pensa em misticismo, a ideia que nós temos é de êxtase e visões. Toda e qualquer religião, ela também tem essa compreensão, mas quem tem essas experiências místicas são alguns, tá? Alguns eu chamaria esses alguns de até especiais, não são todos que têm essa experiência mística. Mas a ideia de místico aqui, a ideia que aparece lá no catecismo, é uma ideia de algo sobrenatural. Portanto, não é algo que eu consiga, de uma forma tranquila, compreender, escrever, nomear ou até explicar. É meio complicado. É uma ideia de invisível aos olhos, né? Mas essa ideia, ela é muito interessante, porque ela passa também por uma experiência profunda. Vou colocar aqui, para que os irmãos tenham ideia, e essa experiência profunda, ela acontece com o próprio Deus vivo. Tem uma teoria, nós temos a teologia mística, e alguns dos cristãos eram chamados místicos, nesse sentido, que eles buscavam essa experiência profunda com Deus. Então, não é bem essa história, assim, necessariamente, de êxtase e visões. E olha que interessante, aqui é bom a gente entender uma coisa, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, se bem que não, vou colocar aqui mesmo. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. No cristianismo, essa experiência aqui, essa experiência de mística, ela é uma experiência que vai, deixa eu só fechar aqui, que vai alcançar todos. Ele vai alcançar todos, ok? Por que vai alcançar todos? Porque aqueles que estão eleitos em Deus, portanto, andam com Cristo e em Cristo, todos eles são habitados pelo Espírito do Deus vivo. Então, há uma influência do Deus vivo sobre esses eleitos, e eles têm continuamente uma experiência mística. Então, essa experiência não é como nas outras religiões para alguns. Essa experiência é para todos, e essa experiência tem a ver com o Espírito conduzindo, influenciando a vida
daqueles que são eleitos em Cristo. Então, essa é a ideia aqui. Aparece a expressão espiritual, ela, de uma certa forma, ela tem a ver com o nosso mais profundo do ser, algo assim que a gente não consegue enxergar propriamente, mas que tem a ver muito com a nossa identidade mais profunda. Então, voltando aqui, para a gente tentar entender aqui a nossa pergunta, voltando para ela, vejam só, a união que os eleitos têm com Cristo é a obra da graça de Deus, pela qual são eles espiritual e misticamente, todos, de forma especial, de forma diferente das religiões de modo geral, em que apenas alguns, abre aspas, têm uma experiência mística. Aqui no cristianismo, todos, porque aqueles que de fato pertencem e andam com Cristo, eles coabitam, o Espírito habita nesses, e esses são conduzidos na vida pelo próprio Deus vivo. E é bem interessante que ele coloca aqui, pela qual são eles espiritual e misticamente, ainda que real e inseparavelmente. É uma experiência, ainda que mística, ela é real, é fato. O próprio Deus habitando com essas pessoas. Então a pergunta fica aqui, qual é a união que os eleitos têm com Cristo? A união que os eleitos têm com Cristo é a obra da graça de Deus, é a ação de Deus, não há nenhuma ação humana, não há nenhuma participação, não há nenhum mérito humano, não há nada que os homens possam fazer, a ação é de Deus. E quando Deus age sobre esses homens, eles são espiritual e misticamente. O Espírito passa a habitar neles, eles passam a ter uma experiência real com Deus. Ainda que ele coloca espiritual e misticamente, que pode dar a ideia de sobrenatural, de algo invisível, mas ainda que seja invisível, ela é real e inseparável, unidos a Cristo. E não há como separar. Não há como separar. Essa união é eterna. Cristo, que é o cabeça, e é o esposo, o que se efetua na sua vocação eficaz. Então, a união, portanto, ela é efeito da graça de Deus. Aqui em Efésios 1, 22 e 23, um texto bastante conhecido por todos, diz aqui, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo vos revestistes. Não, de sorte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui, irmãos, Efésios 2, 4, 9 nos diz ainda, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não há ação humana, não há nenhum tipo de iniciativa do homem nesse sentido. Continuando aqui, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, não é iniciativa de homem nenhum, não é uma tentativa de homem nenhum, é dom de Deus, é presente de Deus, é ação de Deus agindo sobre os homens que lhe pertencem. E não de obras, não de nada que eu consiga fazer ou nada que eu consiga produzir e que vai me capacitar, que vai me deixar, vamos dizer assim, merecedor dessa graça, de forma alguma. É uma ação bondosa, uma ação misericordiosa do próprio Deus vivo. Os eleitos são verdadeira e inseparavelmente unidos a Cristo. Uma verdade aqui. 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Vejam só, irmãos, a ideia de união, a ideia de ser uma coisa só, a ideia de como se não houvesse em cada pedaço do ser uma distinção entre um e o outro, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, porque nele habita o Espírito do Senhor. Nele o Espírito vai constrangê-lo, vai confortá-lo, vai consolá-lo, vai influenciá-lo, vai conduzi-lo nesse caminhar de vida. João 10, 28 nos diz mais. O nosso Senhor Jesus falou que
acerca daqueles que lhe pertencem. Eu lhes dou a vida eterna. É uma dádiva, é um presente dele próprio. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, a ideia de inseparável, não há como. Não há nada pode separar esses que pertencem a Cristo, esses que vão ter essa experiência, essa união mística, essa união espiritual com o próprio Cristo. Cristo é o cabeça dos eleitos. Vamos ver aqui. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Aqui uma figura de linguagem para dar a entender que é um corpo só. Então, o corpo tem muitos membros, tem as pernas, tem os braços, tem o tronco e tem a cabeça. A cabeça da igreja é Cristo. E vejam que é um corpo só, é um corpo só. Então, aqui eu tenho o próprio Cristo andando como um com a sua igreja, a sua esposa. Os eleitos unidos a Cristo e a vocação eficaz deles. 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E vejam só, o Deus de toda graça, portanto, pela graça sois salvos mediante a fé, isto vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A graça, a bondade de Deus que alcançou aqueles que lhe pertencem. Portanto, chamados por Cristo para a sua eterna glória. Ele mesmo, o próprio Cristo, através do Espírito de Deus, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus, pela qual foste chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a ideia de comunhão é a ideia de ter um relacionamento, é uma ideia de andar junto, é uma ideia de um andar afetuoso, de um viver lado a lado de forma afetuosa, de forma de compartilhar as coisas. Então, aqueles que pertencem a Cristo foram chamados por Ele para terem comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, irmãos, deixa eu só sair daqui, e algumas perguntas que eventualmente podem ser feitas, deixa eu tirar aqui do modo de apresentação, algumas observações aqui que podem ser interessantes. Aqui no nosso livro texto, que tem algumas perguntas que são feitas aqui. Primeira pergunta aqui, o que significa dizer que a união dos eleitos com Cristo é obra da graça de Deus? Isso aqui é bem óbvio, eu acho que eu até já respondi durante aqui a explanação nos slides. A união com Cristo é um dom, é um presente de Deus. E essa união, ela é consequência do Espírito Santo habitando naqueles que pertencem a Cristo. Nada conquistado pelos homens, nada que foi alcançado pelo esforço humano, mas o próprio Deus, na sua bondade, na sua graça, que age sobre os seus eleitos. Então, essa união não é uma decisão humana, essa união é uma decisão do próprio Deus. A segunda pergunta: o que significa dizer que nós somos espiritual e misticamente unidos a Cristo? Eu até já trabalhei essa ideia, porque essa questão de misticismo, muita gente vai logo pensando em visões, em êxtase, naquela sensação bastante emocional, ou então alguma coisa assim deslumbrante, e necessariamente não é isso. Se nós estudarmos, por exemplo, alguns dos homens, teólogos lá de trás, alguns homens que tiveram experiências, abre aspas, místicas com o próprio Deus vivo, muitas dessas experiências, do ponto de vista do olhar humano, não representavam nada que fosse, olhando para aquilo ali, que fosse sobrenatural. No íntimo daqueles homens havia um profundo entendimento, uma profunda sensação do amor, da bondade, do cuidado, do estar com Cristo, do estar com Deus vivo. Essa expressão, espiritual misticamente, ela impede a ideia que estamos unidos a Cristo como se ele fosse alguém terreno, alguém daqui. Não, é algo que está além disso. A igreja é o corpo de Cristo, os crentes são os seus membros, mas isso se dá apenas no sentido espiritual, não no sentido físico ou material da palavra.
Uma outra pergunta: por que o catecismo acrescenta as palavras mais verdadeira e inseparavelmente? Talvez nem precisasse colocar essa expressão entre vírgulas naquele texto. Vejam só, porque os relacionamentos espirituais, embora misteriosos e invisíveis, são verdadeiros e genuínos. Temos a tendência natural de considerarmos aquilo que não pode ser visto ou que não pode ser compreendido como imaginário e ilusório. Entenda uma coisa, irmãos: a conversão ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus único, se dá pela ação direta e única desse próprio Deus. É Ele quem converte os homens. E essa ação de Deus é feita porque Deus se revela a esses homens, e Deus revela a sua verdade, e Deus revela o Evangelho, revela a salvação em Cristo Jesus pela sua palavra. É Deus agindo sobre o homem. Não há, portanto, participação humana, não há, portanto, nenhum tipo de esforço humano para que isso possa ser alcançado. Então, essa expressão verdadeira e inseparavelmente, nesse sentido de que não pode ser compreendido como imaginário ilusório. As coisas espirituais, no âmbito delas mesmas, são tão autênticas quanto as coisas materiais. Além disso, a nossa união com Cristo é também indestrutível e permanente. Quem já foi verdadeiramente unido a Cristo, para sempre unido a Ele. Ou seja, uma vez unido a Cristo, é para a eternidade. Ninguém arrebatará da mão do nosso Senhor. É por isso que o catecismo acrescenta a palavra inseparavelmente. Não há possibilidade, não há como essa união ser desfeita. E entendam uma coisa, irmãos: essa questão de misticismo, muita gente fica com aquela expectativa de ver alguma coisa fantástica, fabulosa, de ver alguma coisa tremenda, de ver, sei lá, ter visões, etc, etc. Mas o homem que tem uma experiência, que tem uma união mística, que entende a revelação de Deus em sua vida, que tem aquela fé que o constrange a ter convicção, certeza do seu lugar neste mundo, para onde ele vai, e que ele vai buscar dar a vontade de Deus, por mais que do ponto de vista dos olhares humanos não haja nada de aparentemente sobrenatural, mas o sobrenatural de Deus age o tempo todo sobre esse homem, porque ele verdadeiramente, ele sabe, não é uma convicção que possa ser maculada por qualquer outra informação. Ele tem certeza, ele sabe, e ele não precisa, veja o que eu vou dizer, ele não precisa de nenhuma visão, nenhuma. Lutero disse certa vez que ele pedia a Deus a revelação da palavra dele, a convicção das Escrituras, e ele não queria ter visões, não queria ver anjos, nada disso, mas ele queria ter essa revelação, essa certeza, trazer essa paz para o seu coração e ele andar em Deus com essa convicção. Quarta pergunta que pode ser feita: o que significa dizer que Cristo é o cabeça e esposo dos eleitos? Aí você tem, eu já falei sobre isso, duas figuras de linguagem. Uma figura é o corpo humano. O corpo humano, já falei, tem cabeça, membros, mãos, pés, etc. No sentido que Cristo é o cabeça, porque a cabeça, ela controla, ela conduz o corpo, ela leva o corpo para um lado e para o outro. Fazendo aqui usando ainda a figura de linguagem, algum homem poderá ainda viver sem a sua mão, sem o seu pé, sem a sua perna, mas homem algum poderá viver sem a sua cabeça. A segunda figura de linguagem, que também aparece no próprio texto, é do casamento. Cristo é apresentado como esposo e noivo, porque lá ele fala da mulher, que o homem tem que amar a mulher da mesma forma que Cristo amou a igreja, dando a própria vida pela esposa, e no caso de Cristo, que deu a própria vida pela igreja. Então, a segunda figura do casamento, nela Cristo é representado pelo esposo ou noivo, porque é ele quem supre, quem ama, quem defende a sua igreja, quem dá provisão para a sua igreja. É Cristo que provê a igreja. Da sua provisão, do seu cuidado. E, por sua vez, essa igreja verdadeira busca honrar esse Cristo, glorificar a Deus em Cristo. A quinta pergunta: de que modo são os eleitos ligados
a Cristo mediante a vocação eficaz. Eu não vou entrar muito nesse detalhe da vocação eficaz, que é a pergunta 67, e ali vai ser tratado um pouquinho mais sobre isso. Meus irmãos, para a gente encerrar aqui, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus não nos deixe refém de querer visões, de querer essas sensações, esse emocionalismo que muitas vezes tem mais a ver com a carne do que propriamente com o Espírito Santo de Deus. Mas que Deus nos dê aquela convicção, que Deus revele as suas escrituras em plenitude e que possamos ser transformados pela sua palavra e, de fato, possamos ter convicção, paz, certeza, tranquilidade, uma união mística verdadeira, sobrenatural, ainda que aos olhos humanos não há nada de especial, mas aquele homem sabe. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Uma aula bem breve, peço que os irmãos meditem bastante nisso. Vivemos tempos hoje muito, muito complicados em relação a essa questão mística, e essa palavra, muitas vezes, ela para alguns, ela soa até de uma forma pejorativa, mas a ideia aqui é uma ideia diferente, é uma ideia do invisível, é uma ideia do sobrenatural, e isso é um fato, porque todos os que pertencem a Cristo, o Espírito Santo do Deus vivo habita neles e os conduz e os influencia em toda a sua vida. Vamos orar, irmãos, e encerrar a nossa escola bíblica de hoje. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Pai. Nos guarda de buscar sensações, de buscar um emocionalismo, muitas vezes carnal. Nos guarda disso, Pai. Nos protege disso. Mas que verdadeiramente possamos ter uma união mística com Cristo. Aquela união em que o próprio Cristo nos traz a paz, nos traz a convicção do seu cuidado sobre nós, a certeza da verdade e de que ninguém pode nos arrebatar da mão de Cristo, porque somos dele, Pai. E que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque estamos aqui com um propósito, Pai, estamos aqui para Cristo, para honrá-lo, para viver para ele. Tem misericórdia, Pai, de nossas vidas. Nós oramos, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos no resto desse dia, no domingo, e que os irmãos possam ter uma semana abençoadíssima. Meus irmãos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe.